Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, eu também ignorarei seus filhos. Amados do Senhor. O Senhor fala da importância de termos o conhecimento da sua palavra, porque exatamente a ignorância da palavra de Deus é que leva nós que somos cristãos a ser destruídos. Quando eu não conheço a Deus, jamais eu vou conseguir me relacionar com Ele, porque a base do relacionamento, a base da construção de um relacionamento, de uma intimidade é o conhecimento. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vou me aprofundando no relacionamento e na intimidade. E quanto mais eu vou conhecendo o Senhor e me aprofundando nesse relacionamento, mais eu vou crescendo em sabedoria e em graça. E isso também vai alimentando o meu autoconhecimento. E os porquê? Porque está vinculado a quem sou. Eu começo a enxergar quais são os meus defeitos e os meus talentos. O que eu preciso alimentar e o que eu preciso não alimentar. Pelo contrário, preciso tirar para não alimentar os defeitos e sim buscar corrigi-los. Como eu corrigir defeito? É exatamente alimentando os talentos. É simples. Então, quanto mais eu tenho conhecimento no Senhor, mais próximo dele eu vou estar. Quanto mais conhecimento no Senhor, repito, mais próximo, mais relacionado, mais enganjado com o seu propósito na minha vida, vou estar. Então, tem situações onde a gente precisa ter também conhecimentos sobre nós. Por exemplo, pensando na seguinte situação. Se eu não tenho conhecimento das minhas falhas, dos meus defeitos e também dos meus talentos, como é que eu vou buscar corrigi-los? Então, o autoconhecimento é fundamental porque isso vai gerar em mim uma confiança absurda. Eu começo a enxergar em mim o quanto valoroso eu sou. Alguém pode chegar e dizer: não, não somos nada. Cristo é quem nos faz ser algo, de fato e de verdade. É por isso que Cristo, sendo quem Ele é e fazendo a obra que Ele é, eu estou me tornando quem sou. Porque em nós, nada podemos, mas nele tudo podemos. Então, quanto mais eu cresço no Senhor, mais a minha identidade é aguçada. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, melhor eu me relaciono comigo. Claro, eu preciso conhecer o Senhor e buscar também me conhecer. Começar a ver quais são as minhas limitações e, principalmente, gente, conhecer quem é o Wilson, o que que motiva o Wilson, o que que motiva você, o que que te dá energia, o que que te faz descer da cama rapidamente com a maior energia para produzir, o que te faz acordar cedo toda manhã. Isso a gente chama de propósito. Wilson, o que é propósito? Muita gente fala sobre propósito. Propósito é uma palavra muito dita, mas que a gente tem que buscar entender o seguinte: o meu propósito, ele precisa e ele deve estar ligado àquilo que o Senhor colocou em meu coração. Como assim? Exemplo. Pregar a palavra do Senhor. Será que isso é uma rotina? Será que isso é um interesse simplesmente meu? Um desejo de fazer isso? Será que existe alguma motivação que parte do meu peito em fazer isso? Ou simplesmente eu faço por fazer, sem interesse algum? Enxerga naquilo que você faz qual é a tua motivação.
Eu digo por mim. Porque eu estou gravando esse vídeo? Qual é a minha motivação? Levar o reino de Deus para toda a criatura. Deus, por que tu consegue enxergar dessa forma? Porque eu tenho um propósito de vida. O propósito de vida é quanto mais eu crescer, eu transbordar na vida das pessoas. Quanto mais eu conhecer um pouco da palavra do Senhor, eu preciso levar isso às outras pessoas. Porque o amor de Deus foi derramado sobre a minha vida. Ele me perdoou. Ele se entregou no madeiro por mim. Ele entregou seu sangue e ainda, diante do Pai, me perdoou. Onde eu deveria estar lá. Então isso me faz com que tenha uma consciência de dever. É uma obrigação minha levar o reino, porque é uma forma de eu demonstrar amor pelas pessoas, é levando aquilo que Jesus me entregou, o seu reino. Jesus Cristo já é o reino. E, gente, quando a gente fala de reino, é importante a gente entender isso. Quando a gente fala de reino, eu não estou falando de um castelo ou... Não, eu estou falando literalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o reino, é o príncipe de Deus, é o Cordeiro de Deus que entregou por nós. O reino, entenda, todo caminho que me leva a Deus, não existe vários caminhos, só existe um caminho, é Jesus. Se esse Jesus for de Deus, você está no propósito do Senhor. Então, eu devo a vocês que estão me escutando e quem não está me escutando, a todo ser humano na Terra, eu devo amor a toda a humanidade, porque alguém derramou esse amor em mim. Alguém entregou-se por mim. Se eu não entregar o que eu tenho, aquilo que eu tenho, não porque por ter criado algo, não, mas por alguém ter me dado, eu preciso repassar isso. Eu não posso reter nada que o Senhor coloque em minhas mãos, em meu coração, em minha mente, porque isso precisa multiplicar. Isso precisa ser passado. É por isso que eu falo aqui para vocês. Levem um pouco de conhecimento, assim como eu levo um pouco do conhecimento que tenho do Senhor Jesus, experiência, conhecimento, graça, testemunho, levem para as pessoas. Que seja um cântico. Poxa, Wilson, eu não sei falar da palavra, mas eu sei cantar, então é uma forma de tocar, de transbordar na vida das pessoas. É uma forma de amar as pessoas, é levando louvor e adoração a Deus. Você ama a Deus, você adora ao Senhor, mas você pega essa adoração e transborda na vida das pessoas. E isso Deus pode usar, Deus vai usar, pode não, Ele vai usar como bênção, como ferramentas. é, Deus vai utilizar esse recurso, que é a sua voz, de adoração, para curar, trazer reflexão, até mesmo salvar outras pessoas. É muita gente que está destruída. Gente, a cada 40 segundos, é um absurdo isso, mas infelizmente essa é a estatística. A cada 40 segundos morre uma pessoa por ter tirado sua própria vida. 40 segundos. O que leva uma pessoa a tirar sua própria vida? O que leva? Depressão, ansiedade, são doenças que existem hoje em dia. São doenças psicossomáticas. São doenças que estão alojadas na mente. Gente, isso é algo muito sério e que poder do Espírito Santo consegue convencer o homem sobre quem ele é. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem sobre pecado, justiça e juízo. Já tem um vídeo meu explicando sobre isso. Mas entenda, o Espírito Santo dá a oportunidade ao ser humano a se render a Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz, não é pela força, não é pela força, não é pelo falar, não, 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 não. Não é pelo mover, não. É pelo Espírito Santo que transforma as pessoas. Só que para esse Espírito chegar, é preciso que ele seja falado.
Eu preciso falar às pessoas sobre o Espírito para que ele opere nas pessoas. Eu preciso clamar por isso. Wilson, por que isso é tão poderoso e tão verdadeiro? O povo estava escravizado por 400 anos no Egito. Esse mesmo povo escravo clamou ao Senhor. Fizeram uma oração tão poderosa, que essa oração tocou no coração de Deus de uma forma tão poderosa, irmãos, que Deus deu resposta. Eu quero abrir um parênteses aqui, mais um. Não há nada nesse mundo, não há nada nesse mundo que a oração de um justo não seja correspondida. O justo não é aquele que está em plena, 100% salvo, não. É o que foi justificado por Deus e que busca viver essa justificação todos os dias. Ninguém aqui na terra merece algo. Mas em Cristo somos merecedores. Eu sou merecedor do amor de Deus, não por mim, mas por Cristo. Deus trabalha com justiça, amados. A partir do momento que Cristo veio à terra, passou por todo o processo de sofrimento, foi entregue na cruz e seguiu todo o protocolo que foi determinado, ele justificou eu e você. Como é que o próprio Deus justificou a nossa vida e diante disso eu não me rendo? Não tem muito sentido, não, irmão. Se ele entregou ele entregou sua própria vida a mim e eu não quero me render a ele, por que eu não quero me render a Jesus? Tem alguma coisa errada aí, irmão. Então, tô deixando esse vídeo longo, mas, gente, vamos ter o autoconhecimento. Vamos buscar conhecer o Senhor todos os dias e conhecer a si mesmo. Quanto mais eu me conheço, vou repetir, quanto mais eu me conheço, mais próximo do Senhor eu vou buscar estar. Isso por quê? Não é o conhecimento da palavra dele que vai me fazer com que eu me relacione com ele. E quem é você, irmãos? Quem sou eu? Imagem e semelhança de Deus. Quando é ativado na minha vida a minha identidade, que a identidade é aquilo que eu sou. Quando isso é ativado e eu consigo reconhecer que sou imagem e semelhança de Deus, a minha visão de futuro, a minha visão de presente e a visão de passado, ela é transformada. Olha só. Aleluia. Deixa eu botar aqui numa sequência. A visão que eu tive no passado, a experiência que eu tive no passado, eu vou começar a enxergar de uma forma diferente por conta da experiência e intimidade que eu tive com Deus. E foi ativada em mim a minha identidade. Eu começo a enxergar que a experiência passada, de todo o sofrimento, de todo o processo que passei, me fez quem eu sou hoje. Então eu dou um significado para isso, mas porque eu tive o autoconhecimento em Deus. Presente, eu começo a enxergar que o meu tempo é precioso e que eu preciso ganhar almas para Cristo e preciso me relacionar ainda mais com Deus. E futuro, eu sei que meu futuro será brilhante. Não estou falando aqui de financeiro, não, irmãos. Estou falando aqui de eternidade, de governo. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre os 1000 anos que Jesus, após o arrebatamento da igreja, Jesus vai governar a terra. O diabo vai passar 3 anos, 7 anos aí governando a terra, e depois disso aí, Jesus virá e o diabo vai ser trancado, vai ser amarrado por 1 milênio. Durante esse desculpem, por 1000 anos. Durante esse período, quem vai governar a terra é Jesus Cristo. E ele quem vai utilizar para governar a terra? Aqueles que governam a si mesmo hoje, aqui em vida. Então é eu e você que Deus quer utilizar para governar essa terra.
Mas antes de governar essa terra, eu preciso me governar. Governar os meus impulsos, governar as minhas vontades. Que seja a vontade de comer, dependendo do alimento que vai me destruir, do meu pensar, exato. Ter controle das minhas atitudes, das minhas emoções. E tudo isso, irmãos, é necessário para que Deus coloque eu e você em outro nível, em outra fase. Só que para a gente desenvolver habilidades assim, a gente precisa ter o autoconhecimento. É esse autoconhecimento que vai destravar para que a gente consiga subir, 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 ser promovido pelo Senhor. Nesse mundo e no mundo que virá. Então, busque ter autogoverno, busque ter autoconhecimento. Comece a entender quem é você. Comece a entender o que Deus tem na sua vida. E para você entender isso, você precisa se conhecer. Tem muita gente que está trocando propósito por proposta. Mas por que isso acontece? Porque não conhece a si mesmo. Se não conhece a si mesmo, como vai conhecer a Deus? Não tem sentido. Precisa conhecer si mesmo. Conheça você mesmo. Tem um filósofo, ele não é cristão, Sócrates. Ele disse assim: conhece a ti mesmo. Quer dizer, eu preciso me conhecer. Esse autoconhecimento, escute, este autoconhecimento me traz libertação. Wilson, por quê? Porque no passado, quando eu não me conhecia, as críticas das pessoas para mim era como se tivessem me colocando numa caixinha, num caixão ali, eu estava ficando preso diante das críticas. Hoje, as críticas, pelo contrário, são turbinas que me levam ao alto, entende? Mas por que isso? Autoconhecimento. Porque normalmente alguém que está criticando o outro é porque esse outro está em outro nível, superior a ele. Então você que está sendo criticado por alguém, invejado por alguém, gente, não gaste energia, tempo, que são recursos que a gente não recupera o tempo. Não gaste isso se preocupando com o que as pessoas pensam ou deixa de pensar de vocês. Pelo contrário, utilize isso como uma turbina poderosa para vocês alcançar outros patamares. A única preocupação que tem que ter na cabeça do cristão é única, única. Salvação, prioridade na mentalidade do cristão. A sua salvação, sua, e isso inclui a família. Família, quando eu falo, é uma esposa, é filho. Na verdade, esposa, né? Porque filho a gente cria e repassa para a sociedade e ele vai fazer sua família e assim vai. Tá? Eu respeito quem tem opiniões diferentes, mas isso é uma percepção minha. Então, e também vinculado à palavra. Né? Tanto é, para deixar claro aqui, a palavra de Deus diz que eu preciso deixar minha mãe e meu pai e fazer uma só carne com a minha esposa. E com quem eu vou casar, eu vou fazer uma só carne. Quer dizer, não é com Deus que eu faço uma só carne. Não é com a minha mãe, não é com meu pai, não é com a minha irmã, não. É com aquela que eu escolhi para casar e passar o resto da minha vida. É com essa, não é com o Espírito Santo, não é com Jesus que eu faço uma só carne. É com a minha esposa. Então, isso é importante a gente entender para a gente dar prioridade a quem precisa ter prioridade. Tá? Então, voltando. Quando eu tenho autoconhecimento, nada me abala, irmãos. Nada abala você. Não é porque você está mais forte, não. É porque a força que já existia dentro de você, dentro de mim, foi ativada. Desculpem. Entende? Então isso me faz o quê? Uma pessoa mais forte.
mais próxima do Senhor, porque eu começo a enxergar que eu sou poderoso, sim, eu e você somos poderosos, porque somos imagem e semelhança de Deus. Só que a gente precisa nos ver dessa forma, porque a forma que nos vemos precisa ser superior à forma que as pessoas nos enxergam. Por quê? Porque as pessoas vão nos enxergar, no mínimo, da forma que nós nos enxergamos. Exato. Então, comece a mudar a forma que você pensa. Caso você ainda não mudou a forma que você se enxerga, comece a mudar isso. Porque Deus tem promessa para aqueles que sabem acessar essa promessa. Se eu não estiver preparado para acessar a promessa do Senhor, jamais essa promessa vai chegar, irmãos. Como é que eu vou pedir a Deus, Senhor, me dá R$ 1 milhão, se eu não sei governar R$ 1 milhão? Como? Não tem sentido, gente. Senhor, me dá uma esposa. Como? Se eu não estou preparado para ser esposo, para ser marido, para cuidar de uma esposa, para ter a responsabilidade de uma casa. Da mesma forma, Senhor, me dá um filho, me dá uma filha. Como se eu não estou preparado cognitivamente, emocionalmente e financeiramente para ter um filho? Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Preocupe-se em pedir a Deus que gere em você energia, preparação para receber esse presente. E não se preparar quando esse presente chegar. Porque se esse presente chegar e se você não estiver preparado, se eu não estiver preparado, esse presente torna-se maldição. Eu cheguei agora à noite da casa da minha mãe, de viagem, e foi isso que eu vim refletindo. Eu digo, meu Deus, verdade. Se eu não tiver uma preparação, jamais a bênção de Deus será bênção. Por que muita gente poderia ter um casamento extraordinário, mas não tem? Deveria ser uma bênção. Começou até certo. Só que durante o percurso desandou. Por quê? Não estava preparado. Por isso que acontece tantos divórcios. Então, gente, precisamos nos preparar da mesma forma para se relacionar com Deus. Eu preciso estar preparado. E como é que eu me preparo para me relacionar com Deus? Conhecimento na sua palavra. Essa é a base. Só que existe também outros critérios. Exemplo, eu preciso me conhecer também. Porque quando ele falar, eu não vou conseguir me conectar. Não vou conseguir. Por quê, Wilson? Porque eu não estou em conexão, porque eu ainda não fui ativado. Então, amados, a oração de hoje, essa pequena pílula do Senhor, é para que possamos acordar. Acordar para acessar o Senhor, para acessar os seus presentes em nossas vidas, para acessar aquilo que o Senhor tem para nós, a sua salvação. Então, que o poder, a graça do Senhor continue em nossas vidas, que Ele possa nos perdoar, que Ele possa nos lavar com seu sangue e que possamos ter consciência da nossa responsabilidade quanto ao reino dele. Porque tudo é dele, irmãos. Tudo é dele e tudo é para ele. Somos apenas mordomos. Tem até um mentor, um dos mentores que tenho, ele fala isso, que o reino de Deus, na verdade, tudo que temos, todo o nosso recurso é para o serviço do Senhor. Que seja a nossa vida, que seja nosso tempo, que seja nosso dinheiro. Agora, como é que eu estou usando esses recursos para o reino de Deus? Essa é a questão. Não é que eu vou pegar todos os meus recursos e entregar para alguém para governar, para fazer isso. Não, irmãos. Eu e você precisamos utilizar os nossos recursos para aprendermos, crescermos no Senhor, para multiplicar esses talentos. Então, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Isso é palavra de treinador. Não, irmãos. É a real. Porque é algo que ninguém tira de você. Então, para não ficar mais distante, para não ficar mais longo esse vídeo, então, essa pílula. Então, que o Senhor continue nos agraciando com a sua presença e com o seu espírito, em nome de Jesus.